Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite, povo de Deus. Quero te convidar para tomar a tua palavra num salmo, Salmo 50. Na Bíblia da Ave Maria, a página é 695. Salmo 50, na Bíblia da Ave Maria, 695. Tem alguém que está vindo no grupo hoje pela primeira vez? Tem alguém novo aqui hoje? Sim? Muito bem, vamos aplaudir nosso irmão aqui na frente. Está vindo pela primeira vez no grupo. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Bom, acho que todos me conhecem, né? Mas como é uma dinâmica do grupo também, meu nome é Sandra. E hoje eu vou partilhar com vocês a palavra de Deus. E a palavra que hoje está diante dos nossos olhos é o Salmo 50. Liturgicamente, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Esse tempo que a igreja nos propõe é um tempo para que nós façamos uma reflexão sobre nós mesmos, sobre o nosso interior, sobre a nossa vida, sobre nossos relacionamentos. Como está a minha vida com Deus, comigo mesma e com meus irmãos? Então, liturgicamente, nós estamos vivendo esse tempo. É um tempo de olhar para dentro de si. É um tempo de olhar para o nosso coração e não ter medo de olhar. Porque nessa noite você vai ser convidado a olhar para o teu coração. A palavra, ela vai provocar isso em nós. Essa palavra dessa noite, ela vai provocar para que nós olhemos para dentro do nosso coração. E é muito importante olharmos para dentro do nosso coração. Você vai encontrar coisas lindas dentro do teu coração. A palavra de Deus diz que é do coração do homem que sai todas as coisas. E que o tesouro escondido está dentro de nós. Mas também é preciso nós fazermos um movimento de olharmos para o nosso coração e de ver aquilo que, por exemplo, talvez eu não queira ver. E de ver aquilo, por exemplo, que já me cegou. Talvez eu e você já estejamos até cegos, porque não conseguimos olhar para aquilo que na verdade é preciso ser olhado. Porque às vezes nós olhamos para muitas coisas, menos para aquilo que de fato é preciso ser olhado. E essa palavra dessa noite, ela vai nos interpelar, ela vai nos provocar dentro desse tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Um tempo de olharmos para a cruz, um tempo de olhar para as nossas misérias. E a tua miséria, ela tem um lugar para ser colocada. Tem um lugar certo para nós depositarmos as nossas misérias. Muitas vezes nós depositamos as nossas misérias em outras pessoas. Depositamos as nossas misérias nos vícios. Depositamos as nossas misérias em tantas coisas. Mas eu quero te dizer que a Igreja Católica, Apostólica e Romana, ela concede aos seus fiéis, ela concede aos católicos um lugar onde nós possamos depositar e entregar todas as nossas misérias. As nossas misérias devem ser entregues no coração chagado de Jesus. E como se faz isso? Isso se faz através do sacramento da confissão. O sacramento da confissão é um sacramento que nos reconcilia com Deus, nos reconcilia conosco mesmo, nos reconcilia com os outros. O lugar onde nós devemos depositar as nossas misérias é no coração de Jesus, através do sacramento da confissão, para nós que somos católicos, apostólicos, romanos, que acreditamos naquilo que a igreja nos orienta e nos ensina
para a nossa salvação. A igreja, ela pode errar quando ela fala de outros assuntos. Um dia eu ouvi isso da boca de uma pessoa renomada chamada professor Felipe de Aquino. Mas quando ela fala de salvação, ela não erra. Porque é o próprio Espírito Santo que quer salvar o povo de Deus. O Espírito Santo quer nos salvar. Só que para que o Espírito Santo nos salve, é preciso que nós nos reconheçamos, pecadores. E eu quero perguntar, quem aqui é pecador? Levanta a mão. Todos nós. Quem nessa terra nunca foi pecador? Aponta lá. Tem 2 lá, ó. Tem 2 lá. Não tem só um. Tem 2. Eles nunca foram pecadores. Nós somos pecadores. E porque somos pecadores, Deus se derrama sobre nós em misericórdia. O que o mundo faz com o pecador? O que o mundo faz com o pecador? Expõe a vida dele, zomba, ridiculariza, humilha. É isso que o mundo faz com os pecadores. Expõe a vida deles. Aproveita para machucar ainda mais. Desacredita do pecador. Exclui o pecador. O mundo faz isso com a gente. E muito mais. O que Jesus faz com o pecador? Ele se derrama na cruz em amor. Ele se derrama na cruz em amor. Ele se dá. Ele lava os nossos pecados, as nossas faltas, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E nos abraça. E nos quer perto. E nos quer junto dele. A palavra de Deus vem dizer que é mais alegria no céu por um justo que se converte do que por 99 justos. A palavra de Deus também vem dizer que se uma ovelha se perde do rebanho, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Porque você e eu somos caros a Deus. Nós somos amados por Deus. E quando Jesus se derrama em amor por nós, diante da nossa fraqueza e do nosso pecado, é para nos ressuscitar. É para restaurar a nossa vida. É para dar sentido na nossa vida. É para fazer com que a gente tenha paz no mundo onde não existe paz. É para fazer com que a gente se sinta valorizado e amado no mundo que nos condena, que nos exclui. Basta ver aí os BBB da vida. O que faz aquilo lá? Exclui, expõe. É verdade ou não é? Graças a Deus não perco meu tempo com isso. Mas eu sei qual que é a metodologia e o porquê acontece esse programa na TV. E como eles alcançam a audiência e como é disseminado enxurradas de lixo nas nossas mentes através daqueles comportamentos que é anticristão, antiético, anticristão. Mas Jesus, no seu amor, ele se derrama então sobre nós, porque ele te quer, porque você é importante para ele, porque Deus não te vê com os olhos do mundo, Deus te vê com os olhos de Deus mesmo. Ele te vê como quem? Esse é meu filho, essa aí é minha filha. Deus vê assim, essa aqui é minha filha, esse aqui é meu filho. Esse é meu filho, 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 essa é minha filha, essa é minha filha. Deus nos vê assim, é meu, eles são meus, eu os amo, eu dei minha vida por eles, eu me entreguei por eles, e não pede nada em troca para nós, nos fez livres. Se você quiser, vem. Se você não quiser vir,
vou continuar te amando. Eu não posso deixar de te amar. Ele não consegue deixar de te amar. O teu pecado, o meu pecado, fere a nós mesmos. O nosso pecado fere a vida dos outros, porque nós vivemos em sociedade. Porque nós nos relacionamos em sociedade. E esses relacionamentos nossos em comunidade, em sociedade, em qualquer lugar onde nós estejamos, são pessoas limitadas, são pessoas fracas, às vezes são pessoas doentes emocionalmente, são doentes na sua alma. São pessoas que já adoeceram no ventre da mãe, porque talvez a própria mãe não soube amar essa criança. Talvez o pai não aceitou essa criança. Então muitas pessoas já nascem no seu próprio relacionamento feridas, machucadas. E onde você vai colocar essa dor? Onde você vai colocar a dor de ter sido abandonado? De ter sido abandonada? Seja por papai, por mamãe, seja por um adultério, seja pelo esposo, seja por um amigo. Onde você vai colocar essa dor? Onde você colocaria essa dor? De ter sido rejeitado, de ter sido excluído. Hoje é tão simples, né? Hoje no celular, né, a gente exclui. É claro que o que não presta de falas tem que ser excluído mesmo. Mas você percebe que essa cultura do descartável está cada vez mais impregnada, enraizada dentro da nossa sociedade? E hoje, infelizmente, o olhar para o pecador é um olhar de condenação. E qual é o olhar que Deus tem sobre nós? É um olhar de condenação? Não é um olhar de condenação. O olhar que Deus tem sobre nós é um olhar de: volta, filho, volta, filha, deixa eu cuidar de você, deixa eu derramar sobre a tua vida o meu Espírito Santo, para que você consiga e tenha força pelo meu Espírito Santo de deixar esse pecado, de deixar a dureza desse coração, de deixar essa falta de perdão que tem corroído a tua alma e o teu coração. É assim que Deus nos trata, com amor, com sabedoria, como filhos amados. E às vezes nós temos dificuldade de permanecer na caminhada com Cristo. Nós temos dificuldade de caminhar com a igreja, de servir a igreja, de ler a palavra, de caminhar com Cristo. Por quê? Porque nós estamos feridos nos nossos relacionamentos, mais os primeiros, que foi o relacionamento com os nossos pais. Mas eu quero dizer para você que nós temos um lugar, aliás, onde colocar essa ferida e essas dores. E esse lugar é no coração de Deus, através do sacramento da confissão, através de um arrependimento sincero. E tudo isso que eu estou dizendo para você foi exatamente o que aconteceu com Davi. Antes de entrar na palavra, eu quero adentrar um pouquinho nessa história. Davi era um homem ungido, escolhido por Deus. Ele tinha um exército a comandar. Ele comandava muitos homens. Mas um dia Davi estava no seu palácio. Diz a escritura em Samuel 2, capítulo 12. Davi estava nos seus aposentos, no seu palácio. E passeando no seu palácio, olhando para fora do seu palácio, ele avistou uma mulher muito linda, chamada Betsabá. Muito linda. E ele se encantou por aquela mulher. E ele se apaixonou por aquela mulher. E ele quis aquela mulher para ele. Só que essa mulher, ela era casada. Ela era casada com Urias. E Urias era soldado de Davi. Ele era soldado de Davi. Ele trabalhava, vamos dizer assim, para o exército de Davi. E ele então se apaixonou por essa mulher. E naquele tempo ele tinha muitas mulheres, né?
Naquela lei era permitido ao homem ter muitas mulheres, muitas concubinas. Então ele pede para o escravo dele, para o servo dele, para o oficial dele, não me lembro agora quem foi a pessoa, que chamasse ela e trouxesse ela para os aposentos dele. E assim foi, e assim aconteceu. Trouxeram ela para os aposentos dele, ele se deitou com ela, ficou com ela e ela engravidou. E então depois que acontece isso, diz na palavra de Deus, em Samuel 2, que o profeta Natã foi enviado até Davi. Olha como Deus quer salvar. Olha quantas pessoas já não enviou em nossas vidas e não continua nos enviando para abrir nossos olhos, para segurar nas nossas mãos, para nos levantar do chão, para nos ajudar a olhar para Deus. E isso aconteceu. E aí então, antes do profeta Natã ir até Davi para que ele se arrependesse desse pecado e se salvasse, acontece que Betsabá vai contar a ele que ele estava grávida. E ele bola um plano. E agora? O que ele vai fazer? Então ele tenta fazer com que Urias volte para casa, porque Urias estava guerreando, que Urias voltasse para casa e ficasse com a mulher dele, para dar a entender que o filho era de Urias e não dele. E eles iam sair limpo e ileso disso. Só que Urias, ele era muito temente a Deus. E ele era responsável por guardar a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança havia os mandamentos de Moisés lá dentro. E então, Davi pede para que Urias fosse dispensado e voltasse para casa. E ele não quis ir. E ele dormiu na porta do palácio do rei, conta as escrituras, guardando a Arca da Aliança. Aí então, como não foi possível isso acontecer, Davi chama Urias, serve a ele bebida para ele se embriagar e para que depois ele voltasse para a casa dele, então ficasse com a mulher dele. Ele não seria mais responsável pela gravidez e por aquilo que aconteceu entre eles dois. Aí então o que acontece? Ele não volta para casa. E como então Davi, não encontrando uma maneira de fazer com que Urias se deitasse com a sua mulher para que ele ficasse livre daquela situação, ele chama então um dos comandantes do exército e diz assim: na batalha eu quero que você coloque Urias na frente e não dê nenhum alento a ele, não ampare ele na hora da batalha, que é para ele morrer. Então assim acontece. Ele é colocado na batalha, o povo estava em batalha, e ele fica desprovido de proteção, de alento, de ajuda naquele momento. E é claro que quem está na frente, o alvo é certeiro. E ele morreu. Depois que ele morre então, o profeta Natã é enviado até Davi. Olha a misericórdia de Deus. Olha como Deus nos ama. O profeta Natã é enviado então, e chega a ele e conta uma história para ele. Fala: Davi, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico, ele tinha muitos bois, ele tinha muita plantação, ele tinha de tudo, de tudo. E o pobre tinha só uma ovelhinha, não tinha mais nada. O rico tinha fartura, tinha terra, tinha de tudo. Só que chegando uma visita na casa dele, ao invés dele matar um boi dele para fazer festa para a visita, ele foi lá e pegou a ovelhinha do pobre para sacrificar, para poder fazer festa para a visita. Davi ficou encolerizado quando ouviu essa história. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado. O quê? Quem é esse homem? Esse homem deve morrer. Esse homem fez isso. Ele era rico, tinha tudo isso.
e foi lá pegar a ovelhinha desse único pobre para sacrificar. Esse homem deve ser morto. Davi falava para Natã, o profeta. E Natã disse para ele: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Você fez isso. Você pegou a única mulher que Urias tinha, enquanto que Deus lhe deu todas as concubinas do reino. Você poderia se deitar com todas, porque naquele tempo isso era permitido. Além de você ter todas, você ainda foi lá buscar a única que Urias tinha. Aí, lê o Salmo 50 comigo. Olha o que acontece na história desse homem. Salmo 50. O título da Bíblia Ave Maria é Misery, que significa... O que significa misery? Que é isso, misery? Misery? Misericórdia. Vamos lá. Olha o que Davi diz: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço, olha o que ele fala: eu reconheço a minha iniquidade. Iniquidade é pecado. Eu reconheço o meu pecado. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados, Senhor, desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Continuando: ó meu Deus, criai em mim um coração puro, renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus, olha o que ele diz: então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores, como eu estou voltando, como eu volto hoje, Senhor. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. Se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito que? Contrito. O que é um espírito contrito? Arrependido. Um coração arrependido e humilhado a Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião, tratai a mim com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Davi, diante do seu pecado, se reconhece pecador. Não fica tampando o sol com a peneira. Não fica disfarçando para ele mesmo e para Deus. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua falta. Ele tem a humildade de
chegar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei, eu reconheço. Um ato de arrependimento. O perdão só vem a nós pelo arrependimento. Onde não há arrependimento, não há perdão. Só é possível nós sermos perdoados pelos nossos arrependimentos. E é exatamente isso que acontece com Davi. Nós acabamos de ler. Na primeira parte do Salmo, ele pede perdão a Deus. Ele se reconhece pecador diante de Deus. E a segunda parte, o que ele vai pedir para Deus? Criai em mim um coração que seja puro. Senhor, me dá um coração puro. Me ajuda a olhar para as mulheres e não mais as desejá-las. E se ainda assim eu continuar a desejando, que eu não cometa o pecado. Porque o nosso pecado está quando ele acontece. Para o pecado existir tem que ter matéria. Ele tem que ser consumado. Se não há matéria, não há pessoa, tem que ter a matéria. Então ele pede um coração puro. E aí agora vai rapidinho para o Evangelho. Pega aí rapidinho. Para o Evangelho de Marcos. No capítulo 7. Onde os fariseus estão discutindo com Jesus. Quem eram os fariseus? Os mestres da lei. Eles entendiam tudo de lei, mas não amavam. Sabia tudo que podia e o que não podia fazer. Mas quando encontrava uma mulher no adultério, mandava que fosse apedrejada. E eram portadores da lei. Viviam no olho por olho, no dente por dente. Bateu, levou. E olha o que acontece. Os fariseus estão discutindo com Jesus. Marcos capítulo 7. E aí vai lá no versículo 21. Acharam? Amém? A Bíblia da Ave Maria, página 1330. Marcos capítulo 7, versículo 21. Olha o que Jesus responde. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Olha o que aconteceu com Davi. Os maus pensamentos, as devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, olha a corrupção aí, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e torna o impuro o homem. Eles discutiam porque os fariseus estavam dizendo que tinha alguns alimentos naquela época que eles não podiam comer. Aí Jesus vem dizer, não, o problema não são os alimentos. O foco está errado. Vocês estão com a preocupação errada. O foco não são os alimentos. O mal sai de dentro do nosso coração. Nós acabamos de ler que Davi pede o que para Jesus, para Deus, para o Senhor, depois que ele se arrepende? Criar em mim um coração que seja puro e renovai-me o espírito de firmeza. O pecado, gente, ele nos enfraquece. O pecado nos fragiliza. O pecado nos deixa como as ondas que vai e vem. O pecado tira de nós a força. O pecado, ele nos impede às vezes de perdoar. Porque Jesus diz que tudo sai de dentro do coração do homem. Orgulho. Muitas vezes nós não perdoamos porque nós somos orgulhosos. E nessa noite eu quero te convidar na oração que daqui a pouco nós vamos fazer, para que você entregue no coração de Jesus o teu orgulho. O meu também. E sempre a gente tem que estar entregando o nosso orgulho. Porque o tempo todo nós ferimos e estamos sendo feridos. É verdade ou não é? Nós estamos ferindo os outros e os outros nos ferem. É ou não é? Pela nossa impaciência, por irritabilidade, por tantas coisas. Por aquilo que a gente acredita que é. O outro pensa diferente, a gente não admite. É verdade ou não é?
exclui, não sabe conviver na diferença, não sabe conviver naquilo que é diferente. E muitas vezes o orgulho nos impede de perdoar. E perdão, gente, não é sentimento. Ponha isso na tua cabeça. Perdão é uma decisão. Quem perdoa nunca vai esquecer o fato. É impossível se esquecer do fato. Impossível, não tem como. O Espírito Santo não vai apagar o fato. O que ele vai fazer é com que nós olhemos para aquilo agora com um coração novo, com o coração de Cristo, com um coração renovado, um coração transformado. E tem marcas talvez que não vão ser apagadas nunca. Talvez não saiam nunca. Porque talvez a ferida foi tão profunda, a dor é tão grande que Deus cura a ferida, mas a marca ficarão as marcas lá na cruz. Olha as chagas dele. Por que o corpo de Jesus ficou daquela forma? Os nossos pecados fizeram aquilo com ele. Foram os nossos pecados que arrebentaram com o corpo dele. E diante dessa realidade, o que Jesus faz com nós? Ele nos condena? Vocês acham que ele condenou Davi? Foi grave o que Davi fez? Foi, claro que foi. É grave os meus pecados? Sim. Só que muitas vezes, gente, a gente fica se escandalizando com o pecado dos outros, com as faltas dos outros e não enxerga os nossos. Muitas vezes a gente fica comentando, falando, horrorizados, escandalizados com as faltas dos outros, mas a gente não olha para dentro da gente. Olha o que Deus, o Senhor, fez com Davi. Vai para Samuel 12 que nós vamos encerrar aí. Samuel, Antigo Testamento, depois de Juízes, Samuel capítulo 2, 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 11, vai narrar aí o adultério de Davi. O capítulo 12 vai narrar a missão do profeta Natã junto de Davi, que foi lá ajudar ele a reconhecer o seu pecado, porque ele estava cego, ele não enxergava o seu pecado. E aí, no versículo 13 do capítulo 12, 2 Samuel, a página é 347. Página 347. Capítulo 12, versículo 13. Davi disse a Natã. Amém ou socorro, gente? Vocês acharam aí? Acharam? O que Davi disse a Natã? Pequei contra o Senhor. Olha o que Natã responde para ele, o profeta de Deus. Respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. O pecado realiza em nós a nossa morte espiritual, não a morte física. Mas é claro que dependendo do pecado, eu também posso ir à morte física. Eu posso ir me matando aos poucos com o cigarro. Eu posso me matando aos poucos com a droga. E acho que não, que é só um barato, que é só para eu sair do estresse. Hoje virou moda fumar maconha. Está na moda. É difícil uma família hoje que não tem a realidade da maconha. Eu tenho na minha família. É difícil. Virou onda. Tem até música, né? Agora eu te vejo, eu curto uma onda, não preciso mais fumar maconha e nem... Porque eu tenho um barato, agora eu tenho uma onda, eu preciso te ver. O nosso pecado, às vezes a gente não percebe, ele vai nos matando aos poucos. E vai matando quem está à nossa volta.
Porque nós também nos amamos. Nós nos amamos. Nós brigamos, nós temos dificuldade, mas nós amamos. Por pior que seja a relação de um pai, de uma mãe e de um filho, gente, eu quero dizer para vocês, existe amor. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas existe amor. Só que esse amor está ferido, esse amor está machucado, esse amor se estragou. É preciso restaurar esse amor, é preciso renovar esse amor. E os nossos relacionamentos de família são assim, de esposo, de esposa é assim. É preciso que a gente vá renovando todos os dias isso. E não é fácil, mas é possível. Diz para quem está do seu lado, não é fácil, mas é possível. Tudo é possível àquele que crê. Deus não condenou Natan. Davi. Deus perdoou. Eu quero dizer para você o que Deus tem para você, meu amado. Independente da vida que você viveu até hoje, do quanto de maconha você já fumou ou não fumou, do quanto que você já se embriagou ou não embriagou, eu quero dizer, o tanto que você já adulterou ou não adulterou, eu quero dizer para você, o que Deus tem para você hoje é 2 braços enormes, abertos, pregados numa cruz, gritando: vem, filho, volta, volta, filho, ele está na montanha, volta, filho, foi por você, filho, foi por você, volta, filho, não olha para trás. Se você olhar para trás, você não vai voltar. Se você olhar para trás, você não vai voltar. Olha para frente, olha para mim, volta, volta. Filho, toda a Santa Missa, eu renovo o meu sacrifício nesse altar por você. Toda a Santa Missa, esse sacrifício que aconteceu ali na cruz, se atualiza aqui em cima desse altar. Volta, filho. O que eu tenho para você nessa noite, sabe o que é?